domingo no parque. Não é, não é. Não é, se eu quiser falar com Deus. Não, não é. Aí chegamos pela internet, criar meu website e tal. Porque o Gilberto Gil tem 290 mil para você escolher. Por que o senhor falou do Gilberto Gil para falar do patrocínio? Essa é a pergunta. Não, Tem não, alguma, porque tem alguma coisa a ver com a minha afirmação que os torcedores do Flamengo poderiam começar a fazer compras online? Exato, tem muito a ver com aquela sua afirmação. Porque você falou que o Gilberto Gil, ele às vezes ele segue com aquele raciocínio dele, né? Aí chega no final ele fala, ou não, né? Ele sempre coloca a possibilidade de não ser, né? Então, como você falou aquilo, eu falei, ou não, né? Como diz sempre o Gilberto Gil. Eu pensei Tá, na mas música tá, de música. Ô, Kleber, Mas o Gilberto Gil fez várias músicas sobre o Flamengo. Conheço uma outra pessoa que usa essa expressão ou não. O nosso comandante do programa hoje, o nosso apresentador, Kleber Machado. Não, é hoje não. Mas não é hoje sim, hoje não. É o Kleber. Tem razão. Não, ele tá pegando, porque me pegaram muito no pé. Porque você vê, é que eu ficava falando assim, não, você pode chegar aqui e falar, e por exemplo, o Gerson pode chegar no Flamengo, jogar pra caramba, ou não. Tô eu e o Gilberto Gil, tá bom ou não? Você tá bem acompanhado. Tá muito bem acompanhado, Kleber. Tá muito bem acompanhado. Agora, esse ou não do Landim, que eu acho que essa foi uma esquivada que ele deu, bacana, como se fosse uma luta de UFC, viu? Que eu acho que não tem saída mais, não. É pra fazer compra online mesmo. Nem a Amanda. Olha. Mas tudo bem, vamos lá. Não, então fala logo quem é, né, presidente? Não, é porque é o seguinte, eu tô sendo 100% franco com vocês, assim. Eu tô dizendo que é o seguinte, existe mais uma opção na mesa e aquela que é a mais falada não é a preferida por nós, pela diretoria. Tô falando francamente com vocês isso. Isso não é, eu não tô despistando, não. Eu tô falando, agora pode ser que eles mudem até quarta-feira. Absolutamente verdade aquilo que ele está falando mesmo, pelas informações que eu tenho. Ainda é melhor até mais do que uma opção na mesa. Fala em opção na mesa, Caio, você vai só aproveitar para a gente falar de futebol. O senhor falou da mão abençoada de Jesus com o Gerson. O Flamengo anunciou e comemorou a renovação do Jorge Jesus. Mas o contrato termina no dia em junho do ano que vem. E ficou todo mundo assim, mas como é que vai ser? Vai ter campeonato? A Libertadores vai ter acabado? Não tinha jeito de ser outra data, presidente? Não, ter jeito tinha, né? Só que uma negociação envolve duas partes, né? Então, o Jorge, ele é muito franco, muito direto e ele tem essa vontade, essa determinação dele. Na verdade, quando terminou o jogo em Doha e que o Flamengo perdeu aquele jogo, eles se reuniram e na verdade, lançaram um desafio. O grupo lançou um desafio de voltar a disputar a final do Mundial. E ele faz parte ele é o líder daquele grupo, ele está imbuído dessa vontade, dessa determinação, eu diria, mais do que uma vontade, ele está determinado a isso, né? Então, o contrato, certamente... Mas ele também nunca escondeu que, eventualmente, ele poderia, se fosse convidado por um grupo de clubes, um daqueles 3 ou 4 maiores clubes do mundo, que, segundo ele, e a nossa percepção, que estivesse no mesmo patamar que o Flamengo, no patamar que fosse um clube europeu, ele nunca escondeu que ele gostaria de ter isso como um desafio pessoal para ele na carreira dele também. Então, na verdade, o que nós acertamos foi renovar por um período igual, que seria até junho do ano que vem, na verdade, com um compromisso de todos nós aqui dentro do grupo, o Flamengo, diretoria, ele e junto com os jogadores, todo o grupo, de terminar, vamos dizer assim, esse calendário que a gente não sabe quando vai terminar, né? Que vai se estender certamente além de dezembro desse ano, mas até o momento em que, vamos dizer, se a gente tivesse finalização de tudo isso. E aí, como ele tinha no contrato passado, ele tem a opção de sair, se ele quiser, ou de permanecer até junho,
e nesse meio tempo a gente ir discutindo novamente o contrato dele. Na verdade, o que a gente fez foi garantir a presença do Jesus aqui conosco durante todo esse período onde nós vamos estar disputando final de Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. E se Deus quiser, quem dera, né? Que isso possa acontecer de novo, disputando também o Mundial. Então a gente está com um compromisso de permanecer nesse período junto. O Kleber, a minha pergunta era exatamente a do Kleber, mas eu acompanharia o seguinte: acho que foi uma grande vitória, parabéns, foi uma grande vitória da diretoria do Flamengo e do Flamengo, porque o Jorge Jesus teve uma importância muito grande em todo esse processo, em todos esses títulos conquistados. É um ídolo hoje da nação rubro-negra, ídolo. Poucas vezes vi um técnico em algum lugar ser um ídolo dessa forma, mas também ficou claro. Eu não quero falar em dinheiro, hipótese alguma, porque eu acho que essa questão de dinheiro, as pessoas ficam mexendo com esse negócio de dinheiro quando alguém pede aquilo que acha que vale, o outro contrapropõe aquilo que acha que ele vale. E quando os dois chegam a um valor que os dois acham que vale, acabou. Não interessa para mais ninguém. Interessa apenas para quem contrata e para quem é contratado. Então, o que eu digo é que foi uma grande vitória, mas o Flamengo tentava, não é isso, Landim? O Flamengo tentava o contrato até dezembro do ano que vem, porque é o calendário brasileiro, que vai até dezembro. Se acontecer dele sair em junho do ano que vem, ele larga aí, faltando com 2 meses do Campeonato Brasileiro, faltando 4 ou 5 para terminar o Campeonato Brasileiro, se voltar para o calendário normal. E não é só Campeonato Brasileiro, é Campeonato Brasileiro, ou Libertadores, ou Sul-Americano, ou Copa do Brasil, qualquer coisa que seja nesse sentido. Então, foi uma grande vitória do Flamengo. Mas teve algum saborzinho de derrota por não ter conseguido convencê-lo, porque já que a vontade de vocês do Flamengo e a vontade do Flamengo era tê-lo por contrato até dezembro do ano que vem? Então, no fundo era essa realmente nossa vontade. E minha vontade pessoal também, porque o meu mandato no Flamengo vai até dezembro de 21. Essa era uma clara demonstração que eu também tentei passar para eles, é o seguinte: olha, a gente está muito feliz com o trabalho que você fez aqui no Flamengo. A gente está te oferecendo aqui um contrato até o final de dezembro. A gente ouviu do outro lado também. Eu não diria que a gente ficou chateado, nem um pouco isso, não, porque a gente entendeu o lado dele também. Numa negociação, você tem que ouvir os dois lados da mesa, né? Ele ficou muito feliz, ao contrário, né? Pelo fato de sentir ele tão determinado assim a seguir pelo menos mais esse ano, com essa vontade de vencer que ele tem e que esse processo de liderança que ele conseguiu implementar, não só pelo lado, eu diria, técnico, pela forma com que ele arrumava o time frente aos diversos adversários, a forma com que o Flamengo jogou, que sempre foi a forma com que a gente quis que jogasse, né? O sonho de nós rubro-negros é de ver o Flamengo jogando assim, propondo o jogo, independente de onde esteja, na casa do adversário, reduzindo espaço, com posse de bola, pressionando o adversário. Esse sempre foi o Flamengo dos nossos sonhos e foi o Flamengo que ele conseguiu colocar em campo para jogar, né? Então a gente ficou muito feliz de tê-lo de novo na liderança desse processo, porque, falando francamente, Galvão, a gente vai ter um ano muito complicado, né? Com essa volta, quer dizer, a gente vai ter jogos com períodos de descanso muito pequenos. Quer dizer, então, o fato de você ter um time já conhecendo o seu técnico, já sabendo os esquemas de jogo, já entendendo o que ele quer, já bastante treinado por ele, eu enxergo que, independente da qualidade técnica dele, de tudo, isso ainda é uma vantagem adicional. É o fato do grupo conhecer o Jesus e adorar o Jesus e estar super à vontade com ele e conhecer toda a forma dele treinar esse grupo, que era muito importante para nós. Uma mudança de técnico, a gente entende que poderia trazer prejuízos enormes até esse grupo. Sem dúvida. Que é um grupo qualificado, se readaptar, entendeu?
Sem dúvida, eu apenas disse que o desejo do Flamengo inicial, e você confirmou, era o contrato até dezembro do ano que vem, e vai ficar até junho do ano que vem, que abre a janela da Europa em junho do ano que vem. E ninguém, tenho certeza que ninguém da torcida do Flamengo, ou da diretoria do Flamengo, ou jogador do Flamengo, gostaria de não ter o Jesus em um determinado momento. A presença dele e o que vocês conseguiram renovar o contrato foi uma vitória realmente do clube. Mas a gente conta em conseguir convencê-lo a renovar de novo em junho. Fica tranquilo. O Caio quer fazer uma pergunta e o Serginho me mandou mais uma defesa aqui. Além de Gilberto Gil, diz que Caetano Veloso, no Altas Horas, explicou que ele não costuma terminar as frases e dizer ou não. Então somos eu, Caetano, Gil, ou sim, Caio, ou sim. Ô, Landim. Só falta você cantar, agora só falta você cantar, Kleber. Eu estou deixando para o final, para falar no final para o presidente, alô, torcida do Flamengo, entendeu? Que é do Gil. Mas você termina falando aquele abraço, que era o que ele cantava, né, na música dele. Não, poxa, acho que o Flamengo é muito melhor com o Jesus, está todo mundo super feliz. Eu só acho importante, e queria saber se houve alguma conversa nesse sentido, porque ele sempre foi muito fechado quanto à comissão técnica com que ele trabalha. E eu acho que, assim como aconteceu no Santos, seria importante também, pensando a médio e longo prazo, que vocês tivessem alguém acompanhando de perto o trabalho do Jesus, para que quando eventualmente ele saia, e ele já manifestou, se vier uma proposta da Europa legal, ele saia, vocês tenham continuidade de trabalho. Um candidato a substituto. Que já minimize essa perda, para que vocês tenham o mesmo modelo de jogo, que é um modelo vencedor por tudo que ele já trouxe. Seria lindo, hein? E um outro detalhe que aí eu queria a sua opinião. Eu sei que chegou uma proposta para o Gerson o ano passado, do Lille da França, de 20 milhões, e o Flamengo recusou. Porque o Flamengo é um exemplo de gestão, tanto na parte financeira, como na montagem de elenco, que ganhou muito, e acho que esse elenco dessa temporada é ainda mais forte do ano passado. Hoje a gente tem no Globoesporte.com que o Corinthians está com dificuldade de pagar os salários, o Fluminense está com salários de imagem atrasados. Dentro desse novo cenário pós-pandemia, hoje o Flamengo se encontra ainda numa situação de recusar grandes propostas, porque nossos jogadores ficaram mais baratos. O euro explodiu, a primeira compra para eles não é a mais cara, e vai vir proposta pelos grandes jogadores, e muitos deles estão no teu time. Como é que o Flamengo lida com isso? Boa pergunta. Bom, o primeiro ponto é o seguinte, a gente tem que começar a entender como é que vai ser esse mercado aí pós-pandemia, porque você tem razão, o euro explodiu e então o valor em reais cresceu bastante do que seria o patrimônio do clube, quer dizer, está lá lançado no nosso ativo, lá no nosso balanço, que são o direito que a gente tem sobre os nossos jogadores, né? Mas, por outro lado, também, a pandemia, eu acredito que afetou o negócio futebol no mundo todo. Toda a arrecadação dos clubes lá fora vai cair também com os sócios torcedores deles, com o problema das bilheterias que eles vão sofrer. A gente entende que o mundo como um todo vai ficar afetado por isso. Então, a gente ainda não sabe exatamente, né, se o valor dos jogadores no mercado ele vai continuar sendo o mesmo. Até porque, em vários clubes, por exemplo, o que a gente está vendo no momento é que eles estão chegando para os seus jogadores e renegociando o salário deles. Estão cortando, como exemplos, aí até 70%, grandes clubes cortando 70%, 25%, 50% do salário desses clubes. Numa situação como essa, e aí eu vou até antecipar aqui logo falando qual é a postura que o Flamengo vai ter, e o Flamengo também procurou, e já foi comentado isso hoje, né, buscando a redução dos salários, pedindo para que os jogadores entendessem que o nosso orçamento como um todo teve uma redução. O Flamengo não vai procurar mais jogador nenhum no mercado, né? Não tem sentido, quer dizer, no momento em que eu estou chegando para um jogador e pedindo para ele fazer um esforço do contrato que eu tinha com ele, para que ele abrisse mão de parte da receita que ele ia ter, para poder ir lá e comprar um outro jogador no mercado. Porque ele vai dizer o seguinte, olha, você está economizando aqui dinheiro na folha para fazer investimento. Então, isso foi uma mensagem que a gente passou claramente para os nossos jogadores. Quer dizer, nós vamos
contar com este plantel que está aí, nós não vamos mexer nele esse ano. Não tem sentido. E eu acho que esse tipo de raciocínio é um raciocínio que outros clubes também terão, entendeu? Eu não digo todos, tá certo? Mas pelo menos alguns, principalmente aqueles que estão pedindo um esforço dos seus jogadores e das suas comissões técnicas, eles também vão passar por este tipo de constrangimento natural que eles deveriam ter ao tentar buscar um jogador fazendo um investimento elevado. Então, eu também não sei se esse mercado vai ficar tão alto, entendeu? Landim, me perdoe uma coisa, porque... O Kleber, me perdoe. A declaração do Landim é importante. Não vai no mercado fazer compras, porque tem que economizar aqui em casa em relação ao jogador. Mas acho que o Caio perguntou o outro lado. O Caio perguntou... Qual é a saúde financeira do Flamengo neste momento? A saúde financeira do Flamengo neste momento de pandemia, com todos os problemas que acontecem para todos, venda, sócio-torcedor, direito de televisão. O Flamengo hoje ganha dinheiro, muito dinheiro com o Maracanã, com as vendas, com o Maracanã sempre lotado. Então, qual é a saúde do Flamengo? O Flamengo vai precisar vender para manter a saúde financeira? Foi isso, né, Caio? É isso. Nós estamos trabalhando cenários, obviamente, porque nós não temos tudo definido, depende de quando volta, como volta, quais são as receitas. Mas eu diria que hoje nós estamos trabalhando com algum impacto no nosso orçamento. Certamente, talvez a gente aumente um pouco o nível de endividamento que a gente tem hoje no clube. Mas o Flamengo tem liquidez, o Flamengo não vai ter problema de liquidez, o problema é muito mais econômico do que financeiro, tá certo? O Flamengo tem um balanço muito forte, o Flamengo não tem problema de liquidez. Agora, a depender do resultado que a gente vier a ter esportivo, isso pode ser maior ou menor. A gente pode, no final das contas, equilibrar a nossa situação a depender do resultado esportivo que a gente vier a ter, porque se porventura a gente vier a conseguir vencer a Copa Libertadores de novo, é uma receita significativa. No caso da Copa do Brasil, seriam 72 milhões, e por aí vai. Então, assim, depende muito do resultado que a gente vier a ter. A gente passou isso para os jogadores e a gente tem um processo bastante, vou dizer, agressivo de premiação para eles. Mas, mesmo assim, eles se apropriando, vamos dizer assim, e no caso de vencer justamente de parte dessa premiação que a gente vier a ter, fica sempre uma parte para o clube que vai poder cobrir esse eventual problema orçamentário que a gente terá dentro dos cenários que a gente está desenhando até agora por essas quedas de receita que já ocorreram, né? De bilheteria, de sócio-torcedor e mesmo até mesmo quando volte a bilheteria normal, a gente não sabe qual vai ser o impacto que isso vai causar no bolso das pessoas, né? A crise que você vai ter no país, a gente está falando aí de previsões de queda de 6,7% do PIB. Isso vai acabar afetando também o poder de compra do torcedor ao ir no estádio e comprar o seu ingresso. Então, tudo isso a gente está desenvolvendo modelos matemáticos. Para vocês terem uma ideia, a gente se reúne e discute isso 2 vezes por semana. Toda terça e toda sexta-feira a gente se reúne durante 3 horas para discutir cenários econômico-financeiros do Flamengo deste e do próximo ano também, porque não é apenas esse ano. Existem coisas que a gente está repassando para o ano que vem e a gente já está pensando no que a gente vai fazer no ano que vem para poder compensar essa perda de receitas. Amanhã é dia de reunião, então. O Corinthians amanhã é dia de reunião, já... 4 horas da tarde. Por favor, não me liguem, porque eu vou estar reunido com a turma 4 horas da tarde aqui. mas essa é a hora boa de ligar. O Corinthians já anunciou a saída do Wagner Love, está falando em Jô. Falou hoje no Marcinho, lateral do Botafogo. O Marrone, no Atlético Mineiro, também é um papo. Estou achando até uma movimentação grande para o momento. E
a questão do... Eu tenho muita dúvida, apesar dessa proposta que deve chegar para o Gerson, como antecipou o Eric Faria, eu tenho muita dúvida se os europeus vêm com essa grana toda, porque eles também vão sofrer com a questão econômica. Gente, nós estamos... São 11h28, tem mais um intervalo, o programa acaba 11h30. Eu quero saber se vocês... Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de 70 mil reais em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Quer aprender comigo, assim como os meus mais de 100 mil alunos? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço.